Agora que a gente começou a entender melhor quem é o Paulo, quem é o escritor das cartas que a gente vai estudar, a gente vai começar a fazer uma introdução à teologia dele, ao que ele quis dizer quando estava escrevendo essas cartas. Então, a gente vai se dedicar, nessas semanas, a esse estudo dos escritos de Paulo, para poder entender qual a importância dessas cartas, por que elas foram registradas e por que elas compõem a maior parte do Novo Testamento. Se você parar para dar uma olhada, né, as cartas de Paulo têm lá instruções para a semana passada para pastor e para as igrejas. Então, são cartas que vão falar essencialmente do doutrina. Como é que chamam as cartas, né, de Paulo? A teologia chama de epístolas. Tem diferença de uma para outra? Não. Epístolas é só um nome que a gente usa para poder diferenciar, por exemplo, dos evangelhos. Né? Os evangelhos são cartas à parte, né, que relatam a vida, a obra, a pessoa de Jesus. Atos também, ele é considerado o quinto evangelho. Né? Muitos dizem, Atos é o quinto evangelho. Mas Atos, na verdade, ele é uma apresentação de diversos personagens. Né? Então, por exemplo, o próprio Paulo aparece em Atos. Ele está ali, aparecendo em primeiro lugar como um vilão, como alguém que persegue a igreja, e depois mostra toda a reviravolta na vida dele. Então, que documentos são esses? Essas epístolas de Paulo? Como é que elas foram catalogadas? Como é que elas foram preservadas? A gente pode confiar na autenticidade delas? A gente pode confiar na autoridade delas? Então, assim, à primeira vista, essas perguntas, elas são muito sérias, né? Assim, o pastor está falando que a carta pode ser falsa? Não, é aquilo que eu falei para vocês na semana passada sobre a autoria. A autoria. Ela fala muito mais alto. Eu tinha que colocar uma pessoa lá no meio lá. A autoria ela fala muito mais alto através da escola, né? Isso se mostra em algumas epístolas, onde você vê que a escola reproduz exatamente aquilo que o apóstolo falaria. Nem mais nem menos. E como eu disse a vocês, a gente precisa olhar a Bíblia como verdadeiramente nossa regra doutrinária, principalmente no que diz respeito à doutrina paulina. Por quê? Porque ela constitui a base da nossa igreja. Então, tem muitas coisas que a gente vai falar nesse período que você vai identificar na igreja. Então, isso existe na igreja porque Paulo estabeleceu. Pedro e Paulo são duas figuras quase antagônicas na história da igreja. Sendo que Pedro é aquele cara que, de uma certa forma, subiu o mundo. Mas Paulo é o cara que botou o alicerce. O Paulo construiu a doutrina. Paulo constituiu aqui uma base sólida para a igreja crescer. E Pedro fez o quê? Pedro fez o predicador, para evangelizar, para pastorear pastores. E aí a igreja cresceu, tomou rumo, e nós estamos aqui hoje como resultado disso. Então, as nossas convicções hoje, como igreja, confirmadas nessa carta.
As cartas de Paulo também falam sobre alguns pontos que a gente, muitas vezes, deixa passar batido, mas são extremamente importantes para a igreja. Como, por exemplo, os usos e costumes. Algum tempo atrás, isso era muito falado, uso e costume, né? Se mulher podia ir calça para a igreja, se homem tinha que ter barba ou não podia ter barba, se mulher podia raspar o sovaco, não podia raspar o sovaco, se você podia cortar cabelo, se não podia cortar o cabelo. Né? Paulo não está preso a essas coisas. Isso aí é muito mais além. Mas Paulo está falando sobre uma questão importante para derrubar alguns usos do judaísmo e costumes do judaísmo. Como, por exemplo, circuncisão. Circuncisão. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui. O que é a circuncisão? Talvez, sabe dizer, pode ser, tá bom. É o ritual de consagração dos primogênitos, isso. Era o ritual de consagração dos filhos homens, digamos isso. O que eles faziam com a circuncisão? Eles inseriam a criança no corpo. A circuncisão era isso. Era cortar o prepúciozinho da criança ao 8º dia. E aí, aquele sangue que espargia ali era o símbolo de que ele estava inserido no povo judeu. Então, se a circuncisão ela é ritual de inserção no povo, qual é o similar a isso no Novo Testamento? O sangue de Jesus. O sangue de Jesus, que foi espargido para que eu não precisasse mais fazer sacrifício e espargir sangue de animais. Mas qual é o ritual que a gente faz que substitui a circuncisão? Batismo. Então, a circuncisão É igual ao batismo. ela é uma sombra do batismo. Mas hoje é isso? Tem que ser o batismo? Bom, batismo é um ritual simbólico de inserção do corpo. Então, por exemplo, mas se eu me converti, não estou contando batizar o corpo. Eu vou para o inferno, estou salvo. Salvo. Como? Por quê? Porque o batismo é um sinal visível para toda a igreja, para todas as ordens espirituais, da maldade, dos anjos, para tudo, de que você mudou por dentro. Então, aquilo é um símbolo. Você está descendo as águas, deixando lá o velho homem, você está emergindo das águas um novo homem. Então, o que Paulo faz? Paulo faz essa transição aqui. Quando ele fala lá, muitas vezes ele fala sobre isso, de que a circuncisão agora não é mais no prepúcio, é no coração. Então, o que Paulo está dizendo com isso? Irmãos, chega com isso. Vocês não podem mais chegar para o gentio, o cara que não é judeu, e forçar esse cara a circuncidar. Isso não cabe mais. A nova aliança, ela não permite mais isso. A circuncisão da nova aliança é no coração. Jesus vai lá e circuncida o coração do cara. Insere ele no povo. Coloca ele num novo estado de coisas, onde só a vontade dele é feita. Então, o trabalho de Paulo com doutrina é fazer essas transições do judaísmo para a nova aliança, por exemplo. Deixa de usar a circuncisão, está falando isso. Passa a usar batismos. E aí,
A gente tem pontos importantes que a gente precisa falar, como, por exemplo, o objetivo das cartas. Qual é o objetivo das cartas de Paulo? O objetivo das cartas é instrução teológica. Além de instrução teológica, ele quer corrigir erros. E como é que ele faz isso? Dessa forma que eu falei para você. Ele pega lá os rituais do Antigo Testamento e ele coloca o que Cristo determinou para a igreja no Novo Testamento. Então, ao invés de circuncisão, é batismo. O exemplo, né? Encorajamento. Então, muitas vezes ele está falando para os irmãos o seguinte: não desistam, vão em frente, continuem. O esforço de vocês não vão lá em Coríntios, ele fala sobre isso, né? Continuem dobrando seus joelhos transpirados lá, continuem no trabalho de vocês, do Senhor, não é vão. Então o apóstolo tinha esse dever também de encorajar a igreja, de dizer para a igreja o seguinte: olha, eu posso não estar aí fisicamente, mas eu estou com vocês, coração. E mais importante do que isso, Jesus está com vocês aí. Jesus é o responsável pela edificação dessa igreja aí. Então, continuam confiando nele. Continuam apostando as fichas todas ali, que Jesus é o dono dessa obra e que ele vai terminar aquilo que ele começou. O encorajamento é um outro objetivo dessas cartas. E, por último, orientação prática. É o início de tudo, gente. É o início de uma nova caminhada, de uma nova jornada, de uma nova aliança. Gente diferente chegando, que nós viveu. Então, Paulo está orientando a prática, pessoal. Você que come carne, não escandaliza quem não come. Protege aquele que é mais fraco. Isso é uma orientação prática. Por quê? Porque Paulo deixa bem claro que comer carne não é pecado. Mas o problema todo é o seguinte: ele está lidando com gente que não tem absolutamente vínculo nenhum com o judaísmo. Então, comer porco para os caras não tem a mesma diferença de comer peixe, de comer boi, de comer qualquer outra coisa. Eles comem mesmo e não tem ritual nenhum que os proíbe de fazer isso. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, você come carne, cuidado para não escandalizar aquele que não come. Comida sacrificada a ídolo. Ele está falando disso também. Você que chega numa casa e você viu que está lá servido comida sacrificada a ídolo, o que você faz? Você senta lá e participa. Não. O que ele diz então? Consagre você comer. Consagre. Sim. Por quê? Porque ele está lidando com gente que, por muito tempo, cultuou ídolos. Sangue, mesma coisa. Esse pessoal não está nem aí. Para eles, no sangue não tem vida. Para o judeu, não. Para o judeu, no sangue, a vida. Isso é uma coisa até que os adventistas herdaram, né? Adventista e testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová não faz ilusão. Até hoje, né? Eu estava na Europa, aí estava com uma Bíblia de Adventista do sétimo dia. Aí a gente vai falando de Bíblia, né? Aí chegamos num local que só tinha carne de porco. Aí, como tem um ovo, não? Pô, peraí, vai deixar de comer uma carne de porco, comer um ovo? Não te entendeu, não? Ou eu sou adventista e não como carne de porco, peraí, para me dar dele. Foi mudar.
Já tem lugares que não contaram um pouco? Tudo bem? Tem muita gente que ainda não contaram um pouco. O cara está preso na novela, no comportamento e se atrelaram a isso. E, pô, eu fui um pouco já de vida e cheguei lá e falei, cara, eu perdi aqui, velho. Entendeu? O Espírito Santo está me incomodando aqui, eu vou botar um glória a Deus dentro aqui, que vai tremer isso aqui. Aí quando eu estava falando a mão, eu nem que eu falei, glória a Deus, aí todo mundo. Amém, irmão. Glória a Deus. Aí ele pegou e falou para o pastor, não, ele é de uma outra doutrina e está visitando. Eu falei, posso dar glória a Deus ou proibido? Pode, então amém. Ninguém mandou me contar. Então, nem bater palma. Não, nada. Quase nada. De sexta-feira, 6 horas. Mas é interessante. Só estava no 6 horas. Até hoje. O que Paulo vem fazer? Ele vem tirar o mínimo disso tudo. Ele vem tirar o mínimo disso tudo. Ele está de frente com Pedro, porque Pedro está fazendo isso tudo ainda. Ele está pregando para judeu, então ele está lá, circuncidando, guardando sábado. E não só ele, está ele, Tiago e João. A gente vê João, fala João, um pontinho, um pontinho, está caminhando 10 anos. Agora, dá para culpar os caras? Primeiramente, entende isso. É a cultura deles. É a cultura deles. E quando entra a cultura grega daquela época, né, é uma cultura totalmente diferente. Onde Paulo vai batendo toda essa situação do momento da época, né? A mistura do grego com o judeu, seria uma coisa naquela época. E assim, Paulo vai falar com asiáticos também. Né? E aí mistura tudo. Mistura tudo. Você tem gente que adora os deuses gregos, você tem gente que adora lá os Astarote, que cresceu ouvindo falar sobre outros deuses asiáticos, tem uma cultura de culturas, e Paulo está pregando para esse povo lá, e ele está tentando fazer o seguinte, ele está tentando preservar o essencial para a fé cristã. Ele está tentando mostrar para a igreja que está formando o seguinte: ninguém precisa ser super espiritual para estar aqui, não. Ninguém precisa ser circuncidado para estar aqui, não. Ninguém precisa guardar sábado para estar aqui, não. Você não precisa ser que nem eles, não. Jesus veio para fazer com que a gente tenha uma nova forma de viver. E essa forma de viver é muito mais simples. E ele começa a mostrar como é que é essa forma de viver a própria vida. É por isso que não só uma vez, mas outras vezes ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que ele chama a responsabilidade para ele. E fala: você está devendo fazer isso? Não, não precisa fazer. Não tinha uma coisa que o judeu fazia para almoçar, que era lavar a mão 7 vezes. Ele ia lá, lavava a mão, tirava a mão, lavava a mão, tirava 7 vezes. Oi? Até hoje o ortodoxo está isso. Mas tem uma coisa para ele. Purificação. É só um ritual de purificação. Tem que fazer. Pastor, eu faço muita menção, quando começa a falar de Paulo, né? Paulo tinha muita autoridade. Em nome de Jesus, é claro. Entre Elias e Paulo, né? Porque no Antigo Testamento, o único que usou o nome dele foi Elias. Em meu nome eu digo que vai acontecer, que não vai morrer. Eu digo que não, não vou Deus, não, não o nome dele. Não vai morrer, não Deus. E Paulo, algumas das vezes, ele teve uma intimidade tão grande com Jesus, na visão que ele teve de Jesus, ele ouviu Jesus, ele tanto ouviu Jesus, que ele chegou a ficar certo, mais de tudo, da presença de Jesus, e ele usa o nome dele, e várias passagens, né? Ele usa o nome dele, acaba não usando o nome dele. Mas a intimidade dele deu esse galardão a ele, né? É muito interessante. Né? Você vê quando os caras vão expulsar lá o demônio rasga lá os caras todos, você não mensagem? O que o demônio fala?
Então, se eu sei que é Jesus, sei bem que é Paulo. Mas você não me conhece. Olha que situação. O cara cita Jesus e Paulo. Você vê como a autoridade do cara. O cara é conhecido no inferno. O Paulo. E os demônios conhecem, sabem quem é ele, sabem qual a autoridade dele. Caramba, extraordinário. Então, essa questão da orientação prática talvez seja um dos aspectos mais importantes da carta. Porque aqui ninguém sabe nada. Aqui é a montagem do negócio, onde começa a proliferar e tem que proliferar certo. Então, é claro que desse movimento emergiram seitas. Gente saiu para montar a seita agnóstica. Aconteceu muita coisa que, por exemplo, tem uma coisa muito louca que a ideia dos gnósticos sobre Jesus. Porque para a gente, e para a igreja, né, que cresceu saudável, Jesus é o quê? Ele é o Filho de Deus. E ele é Deus também. É ideal. Mas os gnósticos, ele é um Lion. É uma emanação de Deus. Então, por exemplo, isso aqui é Deus, tá? Aí aqui tem os querubins, os serafins, os arcanjos, e a última emanação é Jesus. O cara vem carne. Então, não é aí maior, o querubim, o serafim, o arcanjo, o anjo. Ele vem carne. Ele é uma emanação da mais Israel. Na visão dele. Na visão dessa seita que nós queremos. Jesus é um raio, uma emanação de Deus. É como se Deus tivesse usado alguém. Então, quando Jesus estava na cruz, e ele fala, Pai, por que me abandonaste? Eles dizem, né, é como se ele tivesse apertado no trânsito. É como se o Cristo tivesse saído dele. Aí abandonou Jesus. Humano ali, né? Por quê? Porque Jesus Cristo é o quê? Jesus é o nome dele, né? Desculpa. Cristo é o quê? Cristo é Messias. Então, é como se o Cristo tivesse saído do Jesus e tivesse deixado Jesus sozinho. Então eles entendem que o Cristo é como se fosse meu filho. É uma emanação de Deus. Ou pelo humano. E tomou conta desse humano e guiou ele lá. Você tem isso parecido na doutrina espírita. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Acho que eu não ouvi, por favor, por isso que aqui. Mas, lendo a Bíblia, quando ele se faz carne, está na crucificação, naquele momento, ele provavelmente estivesse sozinho. Porque ele estava no nível de pecado. Então, realmente, eu acredito que ele estava. Por quê? Não tem como colocar uma coisa santa no canto sujo. Quando ele é morto, aí sim, aí existe essa coisa, essa explosão de poder dele, que quando ele se faz realmente Deus, né? E quando ele morre, vai ao inferno e retoma a cara do inferno. O que acontece? A Bíblia diz que o pecado estava sobre ele, mas não dentro dele. Ele levou sobre si os pecados. Por quê? Porque a natureza dele não permitia que o pecado tomasse conta dele. Então, naquele momento, ela não sou pai. Sim. Isso aí. Mas quem estava ali era um Deus.
É do pai. Ali é um caso totalmente diferente do que os gnósticos colocam. Ali, Exatamente. no momento, o pai até passou pela questão dele estar no pecado, e aí a questão que eles olham como se é igual o existe no espiritismo, que eles dizem que recebe, né? E que tá, é o que eles mais ou menos têm que interpretar o que o Jesus ali na cruz, né? Essa é a ideia que a gente teve no livro. Por que isso é tão brutal? Porque é a mesmo tempo do céu. Aqui é o início da fundação da Terra. Fundação da Terra. Aqui é a cruz. E aqui é ao mesmo tempo que a gente está vivendo. Onde é que aconteceu o sacrifício de fato? Na cruz. Não. Não. Antes da fundação do Paulo. Ah, é antes? Sacrifício já tinha O sido. Caipado fala uma coisa linda. Eu sempre falo, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz. Então, esse sacrifício se tornou visível Já era. aqui, ele já tinha acontecido aqui. Gente. Antes de Deus fazer tudo. Antes. Por quê? Porque senão haveria glória. Em todo o Antigo Testamento. Então, aqui, quando estamos passando do mundo, a Trindade, vamos fazer um exercício aqui. A Trindade se reúne lá e fala o seguinte: vamos fazer o homem. Vamos fazer. Mas aí uma pessoa da Trindade diz o seguinte: pai, nós vamos fazer o homem, mas ele vai cair. Ele vai destruir a obra que a gente está fazendo. Tá. Nós precisamos providenciar uma saída para isso. Qual a saída? A saída é onde nós se entregar antecipadamente por eles. Para quê? Para que quando o homem caiu, a balança não vai estar aqui. Ela vai estar desequilibrada a favor do homem. Sim. Porque se o homem caísse e a balança estivesse aqui, o que Deus disse quando botou Adão lá e falou: olha, se você comer de tudo, o que vai acontecer? Certamente morrerá. Morreu? Não. Mas, Comeu tudo. Não. sim, mas morreu a longo prazo. Claro. Por que não morreu? Se Deus disse: quando você comer desse fruto, morrerás, certamente você vai morrer. Mas de certa forma morreu, né, Bruno? Porque a balança foi equilibrada para o mundo. Isso se chama providência de manutenção. Então, o senhor está querendo dizer que ele não morreu espiritualmente. Então, Ele morreu espiritualmente. ele morreu espiritualmente. Mas Deus só não quer matar ele carnalmente. É isso que você está dizendo? A pena, Ela vai. lá na Soberana Romana, Paulo vai dizer o seguinte: fora de Deus nada existe. É como Davi morreu pra frente. Fora de Deus nada existe. Se um homem come da árvore do bem e do mal aqui, ele se extravia de Deus. Fora de Deus nada existe. Ela se fica. Fora de Deus. Mas ele não foi extinto, ele foi morrendo. Ele foi morrendo devagar. Se era para ser extinto, e houve uma providência de manutenção antes da fundação do mundo. E aí o que acontece? Quando o homem cai, a terra começa a produzir abrolhos, espinhos, não é? Tem gente pecado. A relação de trabalho muda. O problema não é o trabalho, Sim. o problema é a relação de trabalho. O homem tem que trabalhar de qualquer forma, ele tinha um jardim para cuidar. Sim. Mas agora o que diz a Bíblia: você, o suor do seu rosto, Comerás. você vai comer. E qual a pena da mulher? Vai ter dores. Você vai começar a ter dor no parto. Porque até aí não tinha. E a serpente? Você vai rastejar sobre o seu meio. E tem uma profecia ali que é o seguinte, né, que o filho do homem ia fazer o quê? Ele ia pisar a cabeça da serpente. Ela ia pedir o calcanhar e mataria a cabeça da serpente. Então, antes da fundação do mundo, houve um sacrifício brutal, espiritual. Deus fez o sacrifício antes. Eu só queria dizer se ele pegar o calcanhar
Ela normalmente o prefeito só molha o primeiro pé. Não, mas é o seguinte, essa ideia, eu vou explicar só uma coisa. Tá? Quando ele faz esse sacrifício aqui, ele precisa manifestar isso na história. Para quê? Para que esse homem que está caído veja o que aconteceu antes da formação do mundo. E qual é a forma que ele encontra de mostrar isso? Da forma mais brutal que existe, matar uma pessoa. Então, essa morte de Jesus na cruz, ele é a exemplificação do sacrifício perfeito antes da fundação do mundo. É por isso que foi tão brutal, tão feio. Porque os crucificados, a maioria não era pregado, não, cara. Não era amarrado. Faz com Jesus pregou. O cara ficava dias ali. Jesus foi pregado, não. Depois de passar por uma tortura absurda. Então, tudo que o objetivo de Lisboa ele sentiu. Meu Deus. Agora, qual é o grande mistério disso tudo? Qual é a grande maravilha disso tudo? É entender como esse sacrifício foi feito antes da fundação do mundo e havia uma promessa, né, de que esse filho do homem, né, ele viria e ele iria esmagar a serpente. Quem está aqui no Antigo Testamento está olhando para frente para ser salvo. Está olhando para a promessa. Ele vai mandar uma pessoa e essa pessoa vai salvar a gente. Já tinha salvo. Mas ele vai mandar uma pessoa, essa pessoa vai se sacrificar e esse vai ser o sinal. Ele tem profecias 500 anos antes da crucificação, 600 anos antes da crucificação. Isaías fala muito sobre isso. Então, quem está no Antigo Testamento, para ser salvo, tem que olhar para frente, para a profecia, para a promessa. E quem está no Novo Testamento, olha o quê? Olha para trás, para a promessa cumprida. Então, na verdade, não é a lei que salva. O que salva? A cruz. A cruz é o quê? É a graça. É a graça. Então, a gente tem uma ideia de que no Antigo Testamento tinha um outro modus operandi que salvava. Ele seguia a lei, ele era bom, ele era salvo. Não, não era isso. Era uma promessa que foi dada lá. É verdade. Teria uma promessa que foi dada lá atrás. A lei era uma instrução, né? A lei era o seguinte, era um espelho para você pegar e olhar para a cara lá. Aí essa lei mostrava para você o que? Onde estão o próprio né? E aí você faz o quê? Limpava o rosto, os mãos estão caminhando. Sim. A lei era um espelho para você pegar e olhar e falar, pô, está errado. Vou falar sobre a promessa. Então, tudo isso é teologia. Mas também é orientação prática. E aí, todas as comunidades de fé que Paulo fundou, as igrejas da Ásia, começam a entender mais sobre fé a partir da carta que Paulo vai rodar. Então, a carta que ele manda para Tessalônica vai rodar para Filipe, vai rodar para essa carta toda. E todo mundo fica sabendo da instrução que ele está dando. Coríntios e Roma são cartas à parte. Por quê? Porque são igrejas específicas demais para você não gastar tempo falando com elas especificamente. Você precisa gastar um tempo ali para falar com romanos. Por quê? Porque é o mundo da perseguição. E você precisa gastar um tempo absurdo para falar com Coríntios. Por quê? Porque o povo chega a gente em muita lugar do mundo.
Então, as pessoas que vão entrando para a igreja, vão ficando, elas estão recebendo instrução rápida. As prostitutas cultuais do povo de Afrodite estavam lá, precisavam ser orientadas, porque elas não se convertiam e não sabiam como proceder, porque o cabelo não cresce de um dia para o outro da mulher. Então, Paulo ia lá e orientava. Deixava o pastor orientado, o pastor poderia chegar no final das contas lá e dizer para a igreja que o uso do véu era para temporariamente emular o cabelo grande. Paulo não julgava ninguém, né? Não julgava ninguém. Ninguém nem impunha nenhum tipo de ritual, nem essas coisas todas, né? Para ele tudo era só Jesus, né? Então, olha só. Romanos é o quê? Romanos é uma exposição teológica profunda sobre salvação pela fé. Verdade. É um tratado de salvação pela fé. Primeiro e 2 Coríntios, questões morais da igreja. Prática. Questão moral, por quê? Porque o corpo, muita prostituição, muita gente diferente, muita cultura misturada. Gálatas, justificação pela fé contra a influência do legalismo judaico. Paulo diz o que em Gálatas? Não deixe escravizar. Não se ponha novamente debaixo de jugo de escravidão. Ele está falando isso, não é de gente que cultou da alma, não. Ele está falando isso de outros crentes. Ele está falando, não deixe que Pedro venha aqui e se possível de você não, cara. Isso aí já foi. Já passou. Não deixe que Tiago venha aqui e dê ordem sobre batismo ou qualquer outro tipo de coisa, não. É o que eu falei. É o que eu falei. Então, é um combate duro contra o legalismo judaico. Olha que loucura. O que Paulo era? Um baita legalista judaico. Fariseu dos fariseus. O cara liderava. Era o topo da cadeia alimentar. É fé, unidade da igreja e vida cristã. Então você vai ver Efésios ele falando da unidade da igreja, ele falando de armas espirituais, né? De questões que são mais transcendentes. Filipenses, encorajamento e gratidão. 1ª e 2ª Tessalonicenses, segunda vinda de Cristo. Isso é muito legal porque, segunda vinda de Cristo, Paulo diz o seguinte: olha, fica todo mundo guardado aí até Jesus voltar. Não. Ele fala de uma vida em espera. Ele fala, olha, enquanto vocês estão esperando, vocês precisam trabalhar. Verdade. Vocês precisam frutificar. Não é converter e ficar trancado na igreja. É converter e frutificar. Qual é o estilo teológico de Paulo? Qual é o estilo e a teologia de Paulo? É um estilo retórico. O que é retórico, gente? É aquela pergunta que não precisa de resposta. Então, Paulo vai fazer um monte de pergunta dessa, em Romanos, por exemplo. Ele vai fazer um monte de pergunta dessa em outras cartas. Acaso sou eu tal coisa? Ele não está esperando uma resposta. Ele está fazendo uma pergunta que já está respondida. Ele mesmo responde a pergunta dele no verso seguinte. Então, o estilo de escrita dele é para quê? É para justamente não ter dúvida de que a resposta certa, na verdade, é aquela que o apóstolo está trazendo ali, né, diante de todo mundo. Por exemplo, muita gente confunde. Quando Paulo fala assim, ai, caramba. Tá, ele fala assim, sobre a ideia de ser fraco. Me fiz de fraco para alcançar os fracos. Fiz de louco. Ele não está beneficiando o fraco com isso.
ele não está beneficiando o louco com isso, entendeu? Ele tá falando é que você precisa se fortalecer o suficiente para poder entender qual é a linguagem que as pessoas estão falando para você falar também. Porque tem lugares onde você não vai conseguir ser inteligível. Não adianta chegar num lugar onde as pessoas têm uma cultura muito baixa e falar de calvinismo. Não quero explicar para vocês aqui as três correntes, calvinismo, universalismo e arminianismo. Vamos começar sobre... Não adianta. Tem que falar de fé. A Dona Maria que está lá, que viveu a vida toda, sem poder estudar, sem ter a cultura que ela deveria ter, ela não está nem um pouco preocupada com a linha teológica que você segue, calvinista, arminiano, universalista, sei lá. Mas ela não quer. Ela está preocupada como é que ela vai tirar o neto dela que brinca no esgoto todo dia lá. Quem é que vai fazer alguma coisa pelo filho dela que está desempregado? Qual é a saída que tem para a miséria? Qual é a proposta que o cristianismo traz para isso? É aí que está o reino. Paulo fala tanto, né, dessas questões práticas. Ele fala o quê? Aquele que rouba, deixe de roubar. E faça o quê? Vá trabalhar. Para quê? Para ajudar quem precisa. É um conjunto de coisas. A gente... Estou falando da cerveja aqui não, tá? No geral. A gente está acostumado a pensar o quê? Aquele que rouba, deixa de roubar. E não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala de um conjunto de coisas. Aquele que rouba, deixa de roubar. Abandona o mal. Agora vai trabalhar e abençoa quem não tem nada. A segunda parte é o quê? Abraçar o bem. Então, gente, o que Paulo está dizendo nessa simples frase? Não é suficiente abandonar o mal. É preciso abraçar o bem. Entendeu? Então, esse é o teor da mensagem. Cada frase que Paulo fala ali tem um teor desse aí. Aonde a pessoa para e reflete sobre aquilo que ele falou de forma prática. Entendeu? É aí que ele se faz de fraco para ganhar um fraco. É aí que ele se faz de louco para ganhar um louco. Quando ele usa a linguagem de quem está precisando ver aquilo ali. Ele não vai inventar roda. Ele vai falar em cima da cultura que está ali estabelecida. Ele vai falar a língua do povo. Então, a argumentação lógica de Paulo e o uso de metáforas, ele é feito corriqueiramente nas cartas. Por quê? Porque as pessoas entendem metáforas de facilidade. As pessoas entendem a argumentação lógica. Não precisa ficar criando nota na cabeça da pessoa. Para falar, agora então eu vou embora, vocês pensem nisso que amanhã eu volto com a resposta. Não é isso. É fazer a pergunta retórica, em seguida ele já dá a resposta. Já aplica com a metáfora para quê? Para fixar aquilo na cabeça do cara. Então, teologicamente, ele enfatiza graça, fé, redenção, amor, vida de Cristo. E a influência? A influência é só a criação da doutrina que nós vivemos hoje. O cristianismo primitivo todo é baseado na doutrina paulina. Então, ele continua sendo estudado até hoje, em todo o mundo. E mais, Paulo, ele é tão importante, mas tão importante,
que os cursos dele influenciaram, por exemplo, o direito. Por quê? Porque ele fala muito de ética e de moralidade. Então, isso tudo vai mexer com a sociedade em geral. Não vai mexer só com a cabeça do cara que está se convertendo ali. Vai mudar o mundo. Então, gente, para a gente entender melhor os contextos históricos e culturais, a gente tem que fazer um mergulho nas cartas. É claro que nesse período não dá tempo da gente fazer uma exposição de Romanos, fazer uma exposição de Coríntios, mas a gente vai tentar falar de uma forma um pouco mais ampla do conteúdo dessas cartas. Para quê? Para a gente poder entender, né, como é que se estabeleceu todo o contexto que a gente vive hoje. E aí a gente vai ficar impressionado com a diferença do discurso de Paulo para o discurso de certo evangelista hoje. Tem um versículo onde Paulo diz assim: tendo com que cobrir algo que eu possa comer, estou bem. Então, seguinte, o discurso de hoje é completamente avesso a isso. Paulo, quando foi plantar a igreja de Éfeso, ele constituiu lá a escola de Tirano, que era uma escola que tinha 12 pessoas. Ele ficou 3 anos dando aula na escola de Tirano. Sabe qual o tamanho que a escola de Tirano ganhou depois dos 3 anos? Foi de 12 pessoas para quantas? 12. Não cresceu. Não perdeu ninguém, mas também não ganhou ninguém. Hoje, como é que isso seria classificado? Fracasso. Fracasso. Esse é o de Paulo, um fracasso. Vai estar 3 anos Na mesma igreja. com 12 pessoas. Ensinando essas pessoas lá a liderar. 12 pessoas. Pô, não é possível. Será que esse cara não tem noção? Será que esse cara não está ouvindo Deus falar com ele? Porque não é possível, gente. 12 pessoas, depois de 3 anos, continuar com os mesmos 12? Era para durante comigo. Mas tem coisa que é assim mesmo. Naquela época eu tinha um funcionamento de postagem. Ah, é verdade. É mídia. Não, não é não. Eu acho que é porque as pessoas ouviam e davam continuidade ao que ele ensinava, não era não? Essas 12 pessoas ouviam quando a escola de Tirano encerrou. Essas 12 pessoas foram pastoreais em vez da água. É um absurdo. É crescimento exponencial de um Você não formou isso, de verdade. formou um grupo de verdade. 3 anos de discipulado. E aí, só falar da autoridade, né? Ele não foi um dos 12 discípulos que andou com Jesus. Paulo não andou também, não andou. Mas a autoridade apostólica de Paulo foi amplamente reconhecida pelos demais apóstolos. Por quê? Porque por onde ele passava e como ele falava, a autoridade dele se manifestava em atos. Abre aí rapidinho, por favor. 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. Quem achar pode ler. 2 Pedro, capítulo 3, versos 15 e 16. É isso mesmo. Viventes com salvação, a longa iniquidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo nos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada.
falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os doutos e inconstantes torcem. E igualmente as outras escrituras para a sua própria acreditação. Gente, quem é que está falando de Paulo aí, gente? Segunda Pedro 3, versículo 15 e 16. Quem é que leu o grande elogio a Paulo? Pedro. Isso é a maior prova de que a autoridade dele é amplamente reconhecida. Pedro está falando, olha, há de se prestar atenção nas palavras de Jesus, tudo que Paulo escreveu, sim. Irmãos, tem coisas que são difíceis de entender, mas precisa se prestar atenção às demais escrituras, aos escritos de Paulo. Porque os indoutos, as pessoas que são tolas, elas ouvem isso e desprezam. Indoutos quer dizer tolos. Indoutos, né? Indoutos não doutores. Né? Então, como fundador de igreja, ele era o fundador de igreja, ele tinha uma responsabilidade pelo bem-estar e pela estabilização doutrinária de cada uma dessas igrejas. Não era só plantar uma igreja e ir embora. Era plantar uma igreja e estabilizar doutrinariamente essa igreja. Alguém abre, por favor, aí 2 Coríntios 11, 28. 2 Coríntios 11, 28. Pode ler? Pode ler. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quer ver? Paulo está falando que há um peso sobre a vida dele. Esse peso é o quê? Um peso de estabilização doutrinária. Ele está preocupado se as igrejas vão seguir firmes ou não. Em algum momento ele diz o seguinte: olha, se alguém aparecer aqui pregando um evangelho diferente do meu, ele diz, Você é considerado anátema. seja considerado anátema, maldito. Se vier um anjo do céu, ele chega a dizer isso, se vier um anjo do céu pregando um evangelho diferente desse, seja maldito. Despreza. E é o que acontece ao longo das histórias, né? O islamismo, o mormonismo. Aí vai. É sempre uma figura divina que aparece e traz uma revelação nova. Ele teve uma grande influência nas escrituras, né? Paulo, a maioria do Novo Testamento são enormes. São enormes as cartas que ele escreveu. Então, ele defendeu abertamente a autoridade apostólica dele. Mais de uma vez, não sei. Muitas vezes. Então, ele escrevia, apesar de manter o seu estilo e o seu preparo pessoal ali, né, o seu jeito de escrever, refletia o que Deus inspirou ele a registrar. Então, o que Paulo fala, diferentemente do que os outros apóstolos falam, tem um peso normativo para a igreja. E Paulo fala tem um peso normativo para a igreja. Então, esse estudo clássico das cartas de Paulo, que a gente está vendo, normalmente esse estudo que eu falei na outra semana, em cartas eclesiásticas, cartas pastorais. O primeiro grupo são as cartas que são escritas para as igrejas, e o segundo grupo são as cartas que se escrevem para Timóteo e Tito, que são os pastores ao qual ele está falando. Então, a carta para Filemão, ela é considerada também uma carta pastoral, mas ela tem um cunho pessoal. Ela não tem um cunho pastoral, ela não visa instruir Filemão a como tocar a igreja. Ela visa convencer Filemão a receber Onésimo como um irmão, não como um escravo.
Então, seja como for, essas categorias que a gente elencou aqui, eclesiásticas e pastorais, tem só um fim didático, só isso. Para a gente poder entender que ele tinha um espaço para falar para as igrejas, mas também tinha um espaço para falar com a liderança dele. Isso, gente, faz uma falta hoje que você não faz ideia. Tem de pastor largado no ministério por aí, não é normal. Gente que está abandonada, que não consegue dar um passo mais, porque não tem mentoria. Não tem alguém que chegue e abrace para se vem cá, como é que você está? Senta aqui, o básico. Mas muitas vezes, pastor, a gente até, se o senhor conhece o Palmeiras, essa parte também, a gente apresenta, a gente conversa com várias igrejas, e muitas das vezes o cara se acha autossuficiente. Uma coisa, pastor não tem livro. São poucos os pastores, e na palma da mão, se passar de 3, fica preocupado porque vai dar ruim. E eu convido esses pastores, não sou pastor também. Convido esses pastores para estar junto lá com uma foto de Robert, um foto maravilhoso, um camarada que gosta de cuidar de pastores, não tem curso nenhum. Parece que você está dando um ponto de fala, cara. Porque o cara fala, não preciso. Eu falei, como é que é, mano? Eu chamo o senhor. E os caras vão embora. Tem gente que é muito personalista. Né? Agora, você pode educar o que eu estou falando. Quem caminha sozinho tem prazo de validade. Unidade. Tem prazo de validade, cara. Não adianta. Chega um momento, ou ele dá com o cara na parede, ou ele desiste, ou as pessoas que estão com ele desistem. Por quê? Porque aquilo está firmado na figura dele, na autossuficiência dele. É isso aí. Né? É o cara que acha que ele consegue sozinho, dá conta de tudo. Ele não precisa se alimentar. Do rebanho, da administração, do não sei o que lá, da devocionalidade, da oração. Ele toca tudo sozinho. E aí, gente, o ministério pastoral se torna um fardo. Bondade. E nada do que isso, além do fardo, se torna uma vida. Porque em pouco tempo, em pouquíssimo tempo, para falar a verdade, você vai começar a viver situações que não estavam no script lá quando você começou a fazer a coisa acontecer e quando você tinha mentoria. A Bíblia diz que na multidão de conselheiros existe sabedoria. Ela não diz só tudo. Pastor não pode estar sozinho. Pastor não pode estar sozinho. Quando eu fui ordenado, só uma arte eu vou deixar aí. Quando eu fui ordenado, eu fiz questão de me colocar debaixo da autoridade de alguns pastores. Uma rede de apoio. Por quê? Porque se você não tiver isso, se você não tiver com quem abrir o coração, se você não tiver com quem rasgar lá o verbo, quando você estiver numa situação complicada, aquilo vai te sufocar e vai te afogar. E em pouco tempo, o que você vai estar passando para a igreja não é a palavra de Deus, não é a alegria do mistério, não é a alegria da vida cristã. É angústia, é sofrimento. E muitas vezes uma teologia do desespero para manter a porta aberta. Então, o Paulo faz tanto isso de falar com pastores, de sentar lá com Timóteo, sentar contigo, de escrever para Filemão, para não deixar as caras sozinhos. Para eles entenderem o seguinte, cara, vocês só vão caminhar sozinhos se vocês escolherem isso. De outra forma,
Eu vou estar sempre aqui. Então, essa forma com que Paulo lida com as pessoas quebra um estereótipo que as pessoas naquela época falavam sobre o Paulo, de que ele era arrogante. Ele é muito arrogante. Lá em José de Cesaré, ele dava tapas no púlpito, gritava para a gente, papapá. Quando vinha pregar, pregava 2 horas seguidas. Só exortava a igreja, só tinha cajado. Mas, na verdade, a fase era essa. A fase era do cajado. A fase era de falar 2 horas para instruir o povo. A fase era de bater no público e falar: vocês não podem ceder quando o judaísmo chega aqui novamente. Vocês não podem abrir mão da fé que Jesus depositou ali no coração de vocês. Então, a gente vai falar sobre algumas cartas, mais profundamente, mas para a gente não perder o que ganharam, a gente tem que falar sobre a estrutura das cartas. Quase todos, se não todas as cartas de Paulo, têm uma estrutura. Toda essa estrutura tem saudação, que é o quê? É o nome do destinatário e uma bênção. É quase sempre assim. Paulo vai escrever, ele se apresenta e deixa uma bênção para quem está recebendo a carta. Ações de graça. O Paulo faz o quê? Ele expressa a gratidão a Deus e menciona os destinatários. Dou graças a Deus por vocês, tal, porque vocês são assim, assados, blá. Tem o corpo da carta, que é o principal conteúdo, onde ele aborda questões teológicas, éticas ou práticas. Tem as exortações finais, que são os conselhos práticos, os encorajamentos, e tem as saudações finais. Essa organização ajuda melhor a entender a intenção de Paulo em cada carta. Ajuda a você entender melhor como ele se relacionava com as comunidades. Então, tem sempre uma ação de graça, tem sempre uma bênção, tem sempre uma apresentação apostólica, tem sempre uma exortação, tem sempre consolo. Tem tudo. Tem encorajamento. Então, gente, além de falar um pouco sobre essa questão da teologia de Paulo, o destino dele, eu vou mandar isso aqui para vocês, tá? Eu coloquei aqui nesse estudo, então, na verdade, é uma apostila que eu tinha lá guardado, que serviu muito para hoje, a datação das cartas. Então, você vai receber um quadrinho onde tem a primeira viagem missionária de Paulo, as igrejas que ele plantou nessa primeira viagem missionária, a segunda viagem, a terceira viagem, a viagem a Roma e a prisão em Roma. E aí vai ter a passagem onde isso se encontra, vai ter a data que isso aconteceu, vão ter as cartas que foram escritas nessa data, nessa ocasião, e vão ter as igrejas plantadas por Paulo nessa ocasião. Então vocês vão ver que a primeira, segunda e terceira viagem são extremamente frutíferas no que tange a escrita e a plantação da igreja. E a viagem a Roma, ela quase não tem fruto. Por quê? Porque na viagem a Roma é onde se dá o problema da prisão. E aí, na prisão,
é que a gente tem as cartas da prisão. Então você vai ter lá Colossenses, Efésios, Filipenses, Filemão, tudo isso escrito da prisão. E a gente vai ver isso nesse quadrinho que eu coloquei aqui, para vocês darem uma olhada com calma depois que eu vou mandar para vocês aí no Zap. Então, gente, antes de fechar, eu queria deixar para vocês algo que eu falei na semana passada, mas não deixei claro aqui, que são as cartas autênticas e as cartas deuteronômicas. Você vai botar no grupo? Não, isso não. Isso não. Então, gente, quando eu falo carta autêntica, eu estou falando as que os teólogos têm certeza que ele escreveu de próprio punho. E quando eu falo deuteropaulinas, eu estou falando das cartas que provavelmente a escola paulina escreveu. Então, anota aí, cartas autênticas. E por que isso? Porque o estilo e a teologia são consistentes com as pessoas de Paulo. Gente, isso não é uma coisa que o cara acha, bota no bar, isso estuda pra caramba. Porque essas caras não seguem essa frequência que você falou aqui. Aí por isso que dá para identificar que elas podem não ser autênticas. Sim, também. Se ele tem um padrão de carta, as outras não seguem esse padrão. Exatamente, a datação do mundo. Então vamos lá, Romanos. 1ª e 2ª Coríntios, certamente, punho de próprio punho. Gálatas. 1ª e 2ª Coríntios. Isso. Romanos é qual? Romano. Autêntico. Todas que eu estou falando agora são autênticas. Romanos. 1ª e 2ª Coríntios. Gálatas. Filipenses. 1ª Tessalonicenses. E Filemão. São amplamente aceitas como genuínas. Agora, as cartas deuteropaulinas são atribuídas a Paulo, mas a maioria dos estudiosos acredita que foram escritas pela escola paulina após a sua morte. Então, pela datação, ele não pode ter escrito, ele está morto. E nem pode ter deixado porque não segue padrão. Ele não segue o padrão. A história de Paulo que você fala são os discípulos. Os discípulos. Efésios. O Zé, você estaria nessa lista? Não. Efésios. Colossenses. Segunda Tessalonicenses. Tem essa separação do governo social, né? E essa do Esse é o nome dele. porque tem essa separação. Porque 1ª Tessalonicenses está nas cartas autênticas. E a Porque são datas diferentes. Após a morte dele. Após a morte de Paulo, Como é que verifica isso, professor? É a história. Nesse quadrinho já vai adiantar muita coisa, que já tem as datas das autênticas. 1ª e 2ª Timóteo.
Gente, sobre as pastorais, existem dúvidas, porque ele ainda estava preso. Ele pode ter escrito da prisão. Ele tinha liberdade para escrever da prisão. Mas o que acontece? Muita gente ouve falar assim, Paulo escreveu hebreu, eu ouvi falar isso. A carta de Paulo aos Hebreus, ele fala isso. Então isso, mas assim, a alta crítica, ela já levou isso para estudo inúmeras vezes. E o estilo não é paulino. Então, eles acham que pode ter sido alguém como Apolo, por exemplo, que era um cara eloquente, que escrevia bem e que tinha um estilo muito sacerdotal. Porque Hebreus é completamente sacerdotal. Como assim? Se você ler Hebreus, quer dizer, a carta aos Hebreus. Paulo escreveria. É isso? Não é o que Paulo escreveria. Sim. Mas sacerdotal no sentido? Uma pessoa que ainda é apegada ao judaísmo e que tem muito conhecimento sacerdotal escreveu. Porque ele fala o tempo todo sobre o nosso sumo sacerdote, né, o sacerdote da ordem do Bedeque, o sacerdote tal, né, sobre as questões do tempo. Com a carta do judaizante. Muito judaizante. E ela se for comparada com o Antigo Testamento, ela é como se fosse um Levítico. Então, assim, provavelmente, muito provavelmente, não foi Paulo que escreveu. Agora, o que importa disso tudo que eu falei aqui, e dessa questão que eu estou falando com relação às autênticas e as deuterocaulinas? O que importa é que isso tudo está dentro do escopo paulino. Paulo certamente falaria sobre tudo que está ali. E é por isso que tem teor sagrado. Isso tem apostolicidade. Por isso que ela está ali no cânon. Porque se ela não tivesse o teor paulino, se ela não tivesse a característica do ensino de Paulo, ela não teria passado no cânon. De jeito nenhum. Tanto que a carta de Laodiceia não passou. Né? A carta de Laodiceia é uma carta que Paulo escreveu para a igreja de Laodiceia e que logrou também inúmeras igrejas, mas ela não foi canônica. É uma carta maneira. Se tem o seu que já na internet, se quiser baixar, dá uma lida, carta a Laodiceia. E qual é o ponto principal para um texto assim? Aí eu já não sei, eu não estudei isso. Eu parei para dar uma olhada. Mas, por exemplo, tem muitos evangelhos que não foram aceitos por detalhes. Né? Tem o evangelho de Nicodemos. Não foi aceito porque ele fala uma fonte de juventude. Ele fala que Jesus é como uma fonte de juventude. Se isso passa, os gnósticos devem deitar o cabelo. Que era tudo que eles queriam. Essa ideia de fonte da juventude, de magia, de gnosticismo. Qual é a diferença entre a Bíblia católica para a cristã? Porque existem livros que estão lá que não estão no nosso. A gente segue o cânon hebraico. Né? Nosso cânon no Antigo Testamento é o cânon hebraico. O cânon deles não. O cânon deles já é resultado de outros concílios. Então, eles inseriram, por exemplo, no final de Daniel, Belo e o Dragão, um ponto, inseriram Judite, Macabeus. Macabeus, se você ler isso tudo, você vai achar bacana, porque Macabeus, por exemplo, é histórico. Né? É a revolta dos Macabeus, você vai ler ali e vai achar muito bacana. E tem outros livros que são também muito interessantes, por exemplo, Eclesiástico, que é um livro de Jesus de Sirac. Muito bacana também, mas não tem o teor sagrado. Por quê? Porque pode causar algum tipo de contradição com aquilo que já está canonizado, que já estava canonizado e que foi
que foi colocado ali como verdade absoluta. Né? Então, o cano foi feito para que nada pudesse se esbarrar a ponto de manchar a doutrina. Então, foi feito muito cuidado. A gente segue esse cano hebraico, a Igreja Católica segue esse cano dos concílios, mas, de uma certa forma, a gente tem um consenso no Novo Testamento, que é a mesma coisa. A única questão que a gente tem que parar para avaliar é quando há os comparativos do Novo Testamento com essas cartas, por exemplo, Macabeu,